Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Mistura Boa. Eu sou a chefe Carol Galindo e hoje a gente vai cozinhar junto. Vamos viajar pelo mundo das panelas. Olá, gente! Como vocês estão? A gente está cozinhando bastante coisa juntos e estou gostando bastante da interação de vocês com o nosso programa, com o nosso Mistura Boa. Então hoje a gente vai fazer 3 receitas, praticamente uma técnica e 3 receitas para vocês nunca mais errar na hora de fazer macarrão. Eu vou ensinar vocês a fazer macarrão em casa. Então tem alguns mitos e verdades aí da cozinha que a gente vai, de uma vez por todas, acabar com eles para vocês fazerem macarrão aí com tranquilidade na casa de vocês, tá? Até identificar onde comprar, como comprar, tempo de cozimento de cada massa, o tipo de molho certo para cada massa. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Bora lá? Primeira coisa que a gente vai conversar aqui. Mitos e verdades. Eu preciso cozinhar o macarrão numa água com sal e apenas sal, tá? Essa história de colocar óleo na água para não grudar a massa não é verdade. Isso aí é um grande mito. Na verdade, ele até atrapalha depois que a massa está cozida para grudar o molho nessa massa, tá? Então, mesmo que seja uma massa longa, uma massa curta, uma massa fresca, a gente nunca coloca óleo na água, é apenas sal. Qual que é a quantidade? Então, geralmente a gente fala que a gente cozinha o macarrão na água do mar. É 1 litro de água para cada 100 gramas de macarrão. E aí 1 colher de sopa de sal. Então, nunca vocês vão errar. 1 litro de água, 100 gramas de macarrão, 1 colher de sopa de sal, tá? Então aqui eu já tenho uma panelona, né? Essa panela é própria para cozimento de massa, mas que na sua casa não tem problema se você não tiver ela, tá? É só você ter uma panela grande o suficiente para essa proporção de massa e água que vai dar tudo certo, tá? E a água já tá aqui. Ela já tá aqui, ela já tá aquecida, já tá fervendo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora aqui o sal. Pode ser sal rosa do Himalaia, pode ser sal temperado, pode ser sal grosso também, tanto faz. O importante é a gente colocar bastante sal, porque a massa, todas elas são cozidas sem sal, né? Então a gente precisa, neste momento, completar aqui o sal da nossa massa. Certo? Quanto tempo que eu vou deixar a minha massa cozinhando, tá, gente? Isso vocês vão olhar sempre na embalagem do macarrão, tá? Todo fabricante, ele já coloca uma indicação do tempo de cozimento de cada massa. Então aqui, ó, eu tenho o pappardelle, que é uma massa longa, um pouquinho mais larga, e aí ela vai ter a indicação exata do tempo de cozimento. Aqui eu tenho uma outra massa, uma massa mais tradicional, uma massa em espiral, que é uma massa curta de ovos, né? Que ela vai ter também o seu tempo de cozimento. Existem massas integrais, massas de vegetais, massa de arroz. Cada uma vai ter o seu tempo de indicação. O que eu aconselho vocês é sempre o seguinte. Então, por exemplo, ó, essa daqui, ela tá dizendo pra gente deixar de 9 a 13 minutos a massa no fogo. O que eu faço? Eu sempre deixo no primeiro tempo de cozimento. Então eu coloco aqui 9 minutos, eu vou tirar essa massa. Por quê? Porque o restante do tempo de cozimento eu vou terminar no molho. E aí a gente não precisa fazer aquele processo de tirar o macarrão, lavar ele para parar o cozimento, para depois a gente voltar ele pro molho, tá? A gente não precisa fazer aquele processo de esfriar o macarrão para depois colocar ele no molho. Inclusive, a gente usa um pouquinho da água do cozimento do macarrão no molho.
a gente alonga o molho e aí a massa entrando quente, no molho quente, isso vai fazer com que a massa ela chupe mais molho. E aí vai ficar aquele macarrão suculento com molho. Não vai ficar aquele macarrão que você coloca na travessa, aí fica o molho embaixo e o macarrão em cima todo branco. Então aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar a massa quente no molho quente. E aí a gente vai jogar um pouquinho de água do cozimento do macarrão para poder alongar esse molho e fazer com que a massa ela absorva esse molho. Isso é o jeito certo. Se vocês verem uma travessa de macarrão que tem macarrão em cima e o molho todo embaixo ali, significa que aquele molho não teve tempo suficiente para a massa absorver, né? E aí vai ficar aquele macarrão sem molho, que você precisa praticamente comer de colher para você conseguir comer o molho e a massa junto ao mesmo tempo, tá? Outra diferença é o seguinte, as massas curtas, vocês vão ver que elas sempre vão ter uns desenhinhos, umas fissurinhas na massa. Isso é para facilitar que ela absorva mais molho. Como ela tem uma superfície menor, né? Então ela vai ter sempre uns risquinhos, algumas coisas assim, que é para absorver mais molho, tá? Independente do molho, molho branco, molho vermelho, molho de manteiga e ervas, dependente desse molho, a técnica é a mesma de cozimento, tá? Então, quando a gente vai começar a fazer macarrão, a gente nunca começa cozinhando a massa. A gente sempre começa cozinhando o molho. Depois, quando o molho tá chegando no ponto, a gente joga a massa e já finaliza direto no molho, tá? Pra gente não precisar fazer aquele processo de esfriar a massa para ela não grudar. E se por um acaso a massa der uma grudadinha, você só volta ela na água quente mesmo do cozimento para depois você jogar no molho. Então nunca você vai escorrer a água do macarrão e jogar a água fora. Porque essa água do cozimento do macarrão a gente usa tanto para aquecer a massa novamente, quanto para a gente alongar o nosso molho e a gente ter um macarrão perfeito e bem suculento com molho, certo? Então, ó, o primeiro molho que a gente vai fazer vai ser a puttanesca, tá? É um molho clássico da culinária italiana e aí eu vou ensinar vocês a fazer ele. Ele é bem rápido, então enquanto ele tá fazendo, eu já vou colocar a minha massa para cozinhar aqui, tá? Então vamos lá para os ingredientes do molho puttanesca. O que a gente vai precisar? Manjericão fresco, um molho de tomate, um molho de qualidade de sua escolha, de sua preferência, tá? Alcaparra, azeitona preta, sal, que a gente vai usar esse sal com pimenta do reino, da Oishiki, ele já traz o sal e já traz uma picância também, tá? Alite é esse peixinho aqui, ó, que a gente encontra no mercado, tá? Pode ser alite ou a anchova. Se a gente vai comprar bem pouquinho, é só uns 3 filezinhos desse peixinho para trazer um pouquinho desse gosto de mar, um pouquinho mais forte para nossa massa, tá? Pimenta calabresa, para quem gosta. E aí a gente vai usar também essa mistura de cebola e alho da nossa parceira Oishiki, que é mais prático e traz bastante sabor também para nossa base aromática de tempero, tá bom? Vamos colocando a panela no fogo para esquentar, tá bem quente, a nossa massa tá aqui no tempo do cozimento, aí a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta para finalizar o primeiro prato. Restaurantes mais tradicionais de Suzano está em festa. Eu estou falando do restaurante Pague Pouco, que está comemorando 25 anos de história aqui na nossa cidade. Mais do que isso, levando para você, amigo cliente, qualidade com preço justo. Nestes 25 anos de história, reformamos, ampliamos e hoje contamos com 700 metros quadrados para melhor atendê-los. Atualmente servimos mais de 30 pratos quentes e 30 pratos frios, sempre mantendo a qualidade e o comprometimento de preço justo, além de gerar 30 empregos diretos e mais de 100 empregos indiretos.
Diante de tudo isso, eu só posso pedir a vocês uma salva de palmas ao nosso querido casal Walter e Marisa Oliveira, que são os protagonistas desta história. É sempre um dia de festa quando se recebe um amigo aqui no restaurante Pague Pouco. Você sabia que você pode ter seu próprio negócio de forma fácil, com pouco investimento e vendendo um produto que todo mundo gosta? Isso é possível sim, e com açaí fruta brasileira. É assim, com um carrinho de açaí vendendo um produto de altíssima qualidade e super conhecido, você tem uma oportunidade de negócio única. Sabe por quê? Porque o investimento é baixo, logo a lucratividade é alta, a clientela é garantida, é de fácil locomoção e o principal, o cardápio é super variado. É açaí, gelato, iogurte grego, creme de cupuaçu e muitas outras opções, cada uma melhor que a outra. Então não perca tempo, essa é a oportunidade que você precisava para ter seu próprio negócio. Em lugar assim de alta rotatividade como parques, clubes, a chance de sucesso é garantida. Açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Voltamos, então, tô olhando aqui a nossa massa no tempo de cozimento, ela já tá aqui, ó, ganhando aqui a temperatura, o sal, então ela já tá ficando no ponto. E aí a gente vai então começar aqui o nosso preparo do molho, tá? Azeite, como toda massa, é bom a gente sempre começar com essa base de azeite, tá? Pode colocar aqui no fundo da panela, preencher um pouquinho o fundo da panela. A minha tá um pouquinho quente demais aqui. Vamos colocar uma colher dessa mistura de cebola e alho. Aí aqui, ó, vamos lá. Vamos colocar já o nosso molho de tomate, tá? Aqui eu tenho uma latinha de molho. Vou colocar um pouquinho de sal, porque a gente ainda vai entrar com azeitona e alcaparra que é salgada, né? Eu vou colocar aqui só um pouquinho de sal para ir construindo essa camada. Já coloquei o alho, a cebola e o molho, então coloco um pouquinho de sal e vou construindo essa primeira camada de sabor aí, tá? Vou deixar isso aqui pegar a temperatura um pouco, enquanto isso já vou colocando aqui a alcaparra. Vou dar uma picadinha menor nela. Como ela é muito salgada, é uma conserva, então deixar inteira é ruim. Para a pessoa comer uma alcaparra inteira, então é ruim, tá? Azeitona também, já vamos colocando. Vou deixar umas azeitoninhas pra gente finalizar por em cima. E aqui o nosso peixe. Isso. Vou colocar um raminho de manjericão inteiro aqui, porque depois ele vai ficar escuro, eu tiro.
E aí na hora da gente servir, eu coloco uns raminhos frescos, verdinho, bem verdinho por cima, tá? E aí, como eu sou da pimenta, vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa aqui também. Olha o cheiro. Nosso primeiro molho já tá pronto, praticamente pronto. Lembra nesse momento de deixar o fogo baixinho, tá? Porque espirra, molho de tomate espirra, então vai espirrar tudo em você. E aí, vamos olhar nossa massa. Pegar aqui uma massinha, só para vocês verem mais de perto, ó. Ela tá firme e tá toda solta, tá vendo? Então esse é o ponto que a gente quer. E aí deu aquele primeiro tempo de cozimento que eu falei lá, os 9 minutos, tá? Então aqui, ó, a gente vem e já joga dentro do molho, direto. E aí é só incorporar. Ela vai terminar de cozinhar aqui dentro. Olha que prático esse molho de macarrão. E olha que bonito que fica. Então, o nosso molho ele já absorveu, né? Só que eu quero que fique molho aqui. Então, agora nessa hora a gente coloca um pouquinho da água do cozimento desse macarrão aqui na panela. E aí ele vai ficar no ponto ideal. E aí a gente já pode servir. Já tá prontíssimo, tá? Nosso primeiro molho putanesca pronto. Agora eu vou só dar uma limpadinha aqui pra gente começar os nossos outros 2 molhos. E aí a gente já volta para finalizar o programa de hoje. Temperos, molhos, condimentos, tapioca, amendoim. Com certeza, você já deve ter provado algum desses produtos. E todos têm a mesma origem, Oishi. Uma fábrica com mais de 10 anos no mercado, que usa a tecnologia e o amor pelo que faz para trazer os produtos mais saborosos e fresquinhos para sua mesa. Com sede em Mogi das Cruzes, a Oishi tem um padrão de qualidade muito rigoroso. Nossos profissionais acompanham todos os processos, verificam o produto e os setores são bem higienizados para garantir sempre o melhor produto artesanal. Para dar mais sabor e saúde para a sua vida, já sabe, escolha produtos Oishi. O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, canto dos pássaros, comida boa e tudo o que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo? Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada.
Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o quê para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Voltamos e agora a gente vai cozinhar o pappardelle, tá? Então eu já vi lá na embalagem que o tempo de cozimento sugerido pelo fabricante é de 10 a 15 minutos. Então qual que é o tempo que a gente vai deixar? 10 minutos. Coloco aqui na água. Esses muito quebradinhos aqui eu não vou colocar não, tá? E aí vamos fazer o nosso molho. Agora eu vou ensinar vocês a fazer um molho branco, uma base de molho branco que a gente fala na cozinha profissional, é um molho mãe, que chama o bechamel, tá? Só que a gente vai fazer ele um pouquinho mais rápido aqui para ser mais prático para vocês. Então vai ser o bechamel e aí a gente vai temperar esse molho com ervilha, presunto e erva doce, para ficar bem gostosinho, tá? A gente vai precisar, então, para esse molho, manteiga, farinha de trigo, então aqui eu tenho 1/4 de xícara de farinha de trigo, tá? Ervilha a gente vai colocar a gosto, presunto também é a gosto, mas aqui eu tenho aproximadamente umas 150 gramas, 1 xícara de leite, noz moscada para temperar, tá? Então a gente vai temperar ele com a noz moscada. E aí eu tenho aqui erva doce pra gente finalizar e trazer um frescor para esse prato, para essa massa. 1 xícara de leite. E aí lembrando que ele vai ficar um pouquinho espesso aqui, mas não tem problema que a gente vai terminar de alongar esse molho com a água do cozimento, ok? Bora lá então? Primeira coisa que a gente vai fazer na panela é colocar a manteiga para derreter. É 1/4 de xícara de manteiga para 1/4 de xícara de farinha de trigo. Sempre essa mesma medida, 1 para 1, tá? Trigo. Leite. Aqui a gente vai deixando ele cozinhar, vamos baixar o fogo. A gente vai deixando ele dar uma cozidinha, tá? E vai desmanchando as pelotinhas de farinha, tá? A minha base aqui tá pronta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 xícara de água do cozimento do macarrão. Lembra que essa água já estava com sal? Então a gente só vai acertar o sal depois que a gente fizer isso, tá? Vamos mexendo aqui, baixando o fogo, para ele ir desmanchando aos poucos, tá? E aí, enquanto isso, eu já vou colocando aqui os ingredientes para temperar, para trazer o sabor que eu quero para esse molho, tá? Então, vou colocar aqui ervilha. Vou colocar aqui os cubinhos de presunto, tá?
E lembra do cozimento da nossa massa ali, tá? Ela tá lá no tempo de cozimento. Eu vou trocar de boca de fogo, porque essa aqui tá muito quente, tá muito alta. Isso. E aqui já tá praticamente pronto. Só a gente ralar um pouquinho aqui da nossa noz moscada fresca na hora. Enquanto a nossa massa tá dando o cozimento. E aí, eu vou colocar também já um pouquinho desse erva doce, tá? Mas eu vou colocar mais os talos mais grossos, assim, ó. Essas pontinhas a gente deixa pra finalizar, tá? Se vocês não encontrarem erva doce assim, fresca, não tiver nenhum hortifruti ou até mesmo uma vizinha que tenha, vocês podem colocar um pouquinho da erva doce em grãos, sabe? Só que dá uma quebradinha nela antes de colocar aqui. Vamos ver se tá bom. O sal. Mais um pouquinho de sal ainda. E tá certinho. Agora vamos colocar nossa massa, que já deu tempo de cozimento aqui. Vamos lá, ó. E aí é só estourar e já tá pronto mais um molho. Esse é o pappardelle com molho branco. E aí eu vou só limpar aqui e já vou trazer os ingredientes para o terceiro molho e a gente finalizar os nossos pratos. É rapidinho. Vamos lá então agora, o terceiro e último molho para vocês nunca mais fazer aquele tradicional macarrão com molho, só molho vermelho em casa, hein? Agora vocês vão ter opções. A gente vai fazer um molho à base de linguiça e cogumelo. Então o que a gente vai precisar? Aqui eu tenho champignons frescos, tá? Mas pode ser champignon em conserva, azeite, linguiça toscana, essa linguiça fresca, pra gente fazer a base do nosso molho. Um molho já de sua preferência, de qualidade. Pode ser tomate também aqui, tá? Já o tomate descascado, para ele fazer o próprio molho. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, sempre é melhor do que usar o molho pronto. E gengibre. O gengibre ele vai trazer uma certa picância e um frescor para esse molho, que é muito importante quando a gente está trabalhando com massa, né? Aqui a gente vai usar o gengibre em conserva da Senshi, que é um parceiro nosso também. Então é bem prático, a gente já deixa ele em casa, não fica aquele problema do gengibre ficar nascendo na fruteira ou na geladeira, tá? Então a gente vai usar um pouquinho desse gengibre no nosso molho para trazer o frescor e a picância do gengibre, certo? Bora lá então. Azeite, um pouquinho de azeite. Sempre quando a gente começar uma massa, a gente coloca uma gordura
E aí a gente vai colocar aqui nessa base já a nossa linguiça toscana, tá? Fresca. Então a gente tira a pele aqui assim, ó. Vamos tirar a pele e vamos dar uma picadinha nela. Vamos pegar aqui um pouquinho do gengibre e já colocar junto dessa linguiça. Ó, nossa linguiça tá douradinha, nosso cogumelo também já começou a receber calor. Daí a gente entra com o molho. Um pouquinho de sal, porque essa linguiça ela já é temperada, né? Então vamos lembrar sempre disso. Deixa isso aqui ferver um pouquinho. E aí a gente já vai entrar com a nossa massa. Vai ser a mesma, é o pappardelle, tá? Mas, ó, pode ser aquela menorzinha também nesse caso aqui, tá? Sem problema nenhum. Um pouquinho da água do cozimento mesmo e voilá. E mais uma opção de massa pronta. Agora vamos provar essas massas para ver se ficaram boas mesmo. Então, bora lá experimentar para ver se ficou bom. Tudo isso. Vou começar a gravar mais do que uma receita todo o programa agora para eu comer mais. Vamos experimentar primeiro a massa curta. Muito gostoso. O peixe faz toda a diferença aqui nessa massa. Vou pegar aqui esse do molho branco, pappardelle.
Gente, vocês têm que experimentar com a erva doce pra vocês me contarem o que vocês acharam. É bem diferente. E agora, que tá mais distante, a massa, por mais que a gente dê uma pausinha pra montar os pratos e tal aqui, ela não tá grudenta, ela não passou do cozimento, sabe? Isso que é mais importante, ó. Delícia. É isso, me despeço. Espero que vocês nunca mais façam o tradicional molho de macarrão clássico aí na casa de vocês. E a gente se vê até o próximo programa, o próximo Mistura Boa. Até mais. Tchau, tchau.